cancelada a viagem do presidente Lula para a Rússia. Lula sofreu uma queda em casa ontem, um escorregão no banheiro. Livra um pouco o presidente de certos constrangimentos. O presidente Lula é contra a entrada da Venezuela nos BRICS, e isso é até surpreendente, né? Porque tem 30 países que estão brigando para entrarem nesse seleto grupo de países parceiros, só que só tem vaga para 10. Impedido de viajar ao exterior por conta de um acidente doméstico, sobrou para Lula medir forças por videoconferência com a Rússia, com a China e com o Irã. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um incidente que deu o que falar na queda de Lula no banheiro. O que parecia ser um simples acidente gerou diversas teorias da conspiração, questionamentos sobre sua ausência no encontro dos BRICS e até debates sobre o papel da Venezuela nesse contexto. Será que foi apenas uma desculpa para não comparecer a uma reunião com líderes que discutem a entrada da Venezuela no BRICS? É que China, Rússia e Irã querem colocar a Venezuela no grupo dos BRICS. O governo brasileiro diz ser contra, não pelo fato da Venezuela ser uma ditadura. Os BRICS estão hoje cheios de autocracias ou regimes fortes. Mas pelo fato de a Venezuela no grupo, isso diluiria ainda mais a influência que o Brasil pensa ter nos BRICS. Foi assim quando o grupo se expandiu por insistência da China. O Brasil não queria, mas a China queria. Ganhou a China, cuja liderança nos BRICS tem um alvo bem claro: destronar os Estados Unidos como principal potência do planeta e, no caminho, tirando o dólar como principal moeda de reserva. Vamos começar pelos fatos. Lula caiu no banheiro e bateu a cabeça, o que resultou em sua ausência no encontro dos BRICS. Isso logo virou alvo de especulações e piadas nas redes sociais, mas algumas teorias foram além do humor e começaram a levantar dúvidas sobre a verdadeira razão de sua ausência. Muitos acreditam que a queda foi usada como uma desculpa para evitar uma reunião importante. E por quê? A Venezuela, que já é muito alinhada com a Rússia e a China em várias questões políticas, está sendo cogitada para entrar no BRICS. Essa entrada pode mudar o equilíbrio de poder na América do Sul. Se a Venezuela entra no bloco, o Brasil pode perder seu protagonismo como representante principal da região. A aproximação entre Rússia, China e Venezuela é conhecida, e isso coloca o Brasil em uma posição complicada. Enquanto Lula tenta manter boas relações com todos, a entrada da Venezuela poderia enfraquecer o papel do Brasil nas decisões importantes, especialmente nas que envolvem geopolítica e economia global. Alguns sugerem que, ao evitar essa reunião, Lula também evitou a pressão de se posicionar contra ou a favor dessa possível inclusão da Venezuela. Afinal, se a Venezuela ganha mais influência com o apoio de Rússia e China, o Brasil pode acabar perdendo espaço como líder regional na América do Sul. Seria a ausência de Lula uma estratégia para evitar essa situação delicada? Teorias ainda mais inusitadas chegaram a sugerir que Lula teria um sósia para aparecer em eventos oficiais enquanto ele cuida de outros assuntos nos bastidores. Embora pareça improvável, essa teoria reflete o nível de desconfiança que parte da população tem em relação aos líderes políticos. O que podemos afirmar é que, no cenário internacional, a ausência de Lula na cúpula dos BRICS levantou muitas questões sobre o futuro da posição do Brasil na arena global, especialmente com a possível entrada da Venezuela no bloco. Porque há uma forte pressão dos países integrantes do bloco para que a Venezuela passe a integrar esse seleto grupo de países. O presidente Lula é contra a entrada da Venezuela nos BRICS, e isso é até surpreendente, né? Porque a gente vem de uma história em que o presidente Lula, o governo do PT, sempre muito alinhado e aliado, né, do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Então, o presidente Lula ontem, apesar de acidentado, conversou com o ministro Mauro Vieira antes dele embarcar para a Rússia e disse a ele que a posição do Brasil é contrária à entrada da Venezuela nos BRICS. Só que a Venezuela está muito bem cotada aí para poder fazer parte, né? Cuba ainda está na frente dessa corrida, mas a Venezuela está muito bem cotada. Tem 30 países que estão brigando para entrarem nesse seleto grupo de países parceiros, só que só tem vaga para 10. Primeira vez que a gente vê uma decisão, uma posição um pouco mais enfática aí, né, do governo brasileiro. O governo brasileiro vinha pisando em ovos em relação a Nicolás Maduro, livra um pouco o presidente de certos constrangimentos. Vai vetar, sim, a participação da Venezuela aí nesses países parceiros
dos BRICS e também, principalmente, a da Venezuela entrando, de fato, nos BRICS. A gente vê que é uma posição que ela começa a andar por um caminho diferente do que a gente estava acostumado em relação à Venezuela. Os BRICS foram criados com um propósito e agora estão caminhando para outro propósito, porque a Venezuela, estando muito bem posicionada, demonstra exatamente, a gente sabe com quem que a Venezuela tem relações comerciais, né? Basicamente, com a China. Venezuela hoje não depende de nada do Brasil. A posição do Nicolás Maduro de simplesmente ignorar o Brasil, os pedidos do Brasil, fazer insultos ao Brasil e ao presidente Lula, demonstram claramente que a Venezuela, na verdade, não é porque Nicolás Maduro simplesmente mudou de opinião, acordou num dia, mudou de opinião e não era mais amigo do Brasil. Não, é porque, na verdade, a Venezuela não depende de nada do Brasil. Então, vai ficar sendo pressionada pelo Brasil para quê? Né? Então, a gente vê, de fato, uma Venezuela apoiada e apoiada pela China, porque os produtos venezuelanos agora vêm todos da China e parte também ali da Rússia. Então, são os maiores apoiadores para, por exemplo, a Venezuela entrar nos BRICS agora. Na prática, o governo Lula tem grandes simpatias por esse curso de ação, em nome de um tal de Sul Global e de um anti-americanismo infantil. Ocorre que a influência do Brasil no exterior tem sido inversamente proporcional ao nosso tamanho. O país perdeu a capacidade de exercer liderança até mesmo no seu entorno imediato. Venezuela e Argentina, cada um pelos seus motivos, são exemplos disso. E nos BRICS? O grupo é tratado como bloco, tem o tamanho de um grande bloco, mas de tão heterogêneo não tem condições de agir como bloco. Serve, porém, às estratégias chinesas. A China não quer impor valores, princípios, direitos, esse tipo de coisa. Quer apenas cuidar dos próprios interesses. E os do Brasil? A queda de Lula no banheiro pode ser muito mais do que um acidente. Ela levanta questões sobre o papel do Brasil nos BRICS e o impacto de uma possível entrada da Venezuela no bloco. Será que foi apenas uma coincidência, ou há mais nessa história? O que você acha? Lula realmente caiu ou a ausência foi estratégica? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais discussões sobre o cenário político internacional. Até a próxima!